Redenção econômica, na verdade, é uma cultura, e é uma cultura bíblica. E é interessante porque muitas vezes a gente não consegue conectar fé, dinheiro e mercado de capitais. Parece até que é pecado você conectar essas coisas. E como muitas pessoas usam o nome de Deus aí para tantas coisas que Deus, na verdade, não tem nada a ver, hoje, quando você fala um termo redenção econômica, as pessoas elas podem ficar até um pouco, poxa, o que será que é isso? Será que é algo sério, né? E na verdade, redenção econômica é algo que está na cultura da igreja. Tem uma passagem, né, que Jesus ele está citando o pergaminho de Isaías, ele está em Nazaré, e ele abre o pergaminho e ele fala assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas aos pobres. E ele deixa muito claro que ele está ali para pregar aos pobres, falando do caráter econômico da mensagem. E ele continua, e ele fala para libertar os cativos, os oprimidos, e daí ele vai dar mais um caráter econômico para a mensagem dele, que ele fala assim: declarar o ano do favor do Senhor, ou o ano da graça, ou o ano do jubileu, que falava de um ano onde pessoas iam ter suas dívidas perdoadas. Então, sim, o que que é redenção econômica? Redenção econômica é uma cultura onde nós podemos usar nossos dons, nossos talentos, nossa capacidade, nossos recursos para abençoar outras pessoas. E que o lucro, a qualquer custo, ele não é bom, né? A gente tem que ter um lucro, como nós falamos, um lucro justo, que vai abençoar outras pessoas. É algo quando a gente gera riqueza. É quando eu faço uma operação de comércio, né, de negócios, e eu penso assim, poxa, eu ajudei tudo, todo mundo, o que eu cobrei foi justo, o que eu fiz, eu posso deitar a cabeça no travesseiro e ter consciência, Deus pode vir e se agradar daquilo que eu fiz, porque dentro de redenção econômica, nós temos esses dois tipos de visão de mundo, e Jesus ele fala, olha, eu sou o cumprimento dessa palavra, porque quando ele fecha o pergaminho, né, e ele está lendo ali Isaías, ele fala, eu sou esse novo tempo de redenção, essa nova economia. Então a gente tem duas economias, uma economia de exploração e uma economia de generosidade, uma economia que transforma. E é interessante porque isso está na história tanto do mundo como da igreja, onde empresários cristãos usaram os recursos para abençoar pessoas. E não é uma mensagem tipo coaching, sabe? Não é o nosso perfil, nem um pouco. O que a gente quer, na verdade, é promover uma cultura. Porque redenção econômica não é com quanto dinheiro eu tenho. Redenção econômica é com os valores e o tipo de coração que eu tenho. Porque na Bíblia mesmo, a gente brinca na lista da Forbes de Deus, a gente tem uma viúva pobre que ofertou 2 moedas, porque a questão era o coração dela. E redenção econômica é para todas as pessoas. É para uma pessoa que é do lar, que está gerenciando a casa, é para um estudante, é para um grande empresário, para um CEO, porque no final do dia, não é o tamanho das nossas coisas, mas é como está o nosso coração. Então, redenção econômica ele fala sobre uma cultura onde a gente pode usar recursos, fé e fazer negócios para gerar transformação. Como, por exemplo, uma das histórias que eu sempre gosto de contar é de John Harvard. Essa grande universidade dos Estados Unidos, que tem muito prestígio ao redor do mundo, Harvard, ela tem o nome desse missionário, que era um pregador, né, puritano, que ele montou uma escola de negócio e também uma escola de missionários. E ele fundou um fundo de endowment. Ele doou metade da fortuna dele e a biblioteca dele para criar um fundo de mercado de capitais que gera uma renda passiva para criar a Universidade de Harvard. E hoje muitos dos bolsistas, né, são abençoados por causa desse fundo de endowment. E isso foi estruturado junto com outros amigos dele que eram advogados de Wall Street, também puritanos. Então, quando a gente vê que pessoas podem usar seus talentos, seus recursos para abençoar outras, isso é redenção econômica, é usar nossas empresas, nossos recursos, assim como Cristo nos falou para fazer. Porque quando Jesus ele está citando também o livro de Isaías ali, naquele momento que ele está falando que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ungiu ele a pregar as boas novas, uma das passagens mais lindas do livro de Isaías, ela diz assim, olha, o jejum que eu quero, né, aquilo que eu quero das pessoas não é somente colocar vestes de pano de saco ou colocar cinza na cabeça, mas o que eu quero é que você defenda o direito do órfão. Eu quero que você cuide da viúva, porque quando você fizer isso, você realmente vai estar cumprindo com o teu propósito. E dentro dessa cultura que nós falamos de redenção econômica, tem uma diferença. Nós falamos que você pode ser um comerciante apenas, ou você pode ser um empresário redentor. E tem uma radical diferença entre você ser um empresário redentor, porque para um comerciante, as pessoas são apenas um passivo.
Para o empresário redentor, não. Para o empresário redentor, as pessoas são o nosso maior ativo, para quem nós realmente nos dedicamos. Porque as coisas, elas passam, mas as pessoas têm um valor infinito. Então, a cultura da redenção econômica fala sobre valores eternos que transformam. E a maneira como nós fazemos negócio, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós usamos as nossas empresas, os nossos talentos, as nossas carreiras, para glorificar a Deus, né? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando a gente fala sobre redenção econômica, o que nós queremos é promover uma cultura e falar sobre uma forma de fazer negócios diferente, fundamentado na generosidade e que traz grande transformação social, né? Então, por exemplo, posso contar uma história que há poucos dias atrás a gente reuniu um grupo de empresários, né, no sertão brasileiro, numa das regiões mais pobres do nosso país, e vários desses empresários doaram recursos para estruturar um fundo que vai ajudar a transformar a realidade desse lugar. E eu não estou falando só de assistencialismo, eu estou falando sobre formar pessoas em tecnologia da informação, sobre ensinar os sertanejos a abrir indústrias. Eles já têm uma indústria de uniformes, indústrias de cálice de suco, ensinar as pessoas a empreender. Então, redenção econômica é libertar uma pessoa que está oprimida economicamente e mostrar para ela que nós temos uma mensagem. E mostrar que o fundamento do nosso coração em fazer tudo aquilo é para glorificar a Deus. E daí, para concluir, voltando na essência, o que significa quando a gente está falando que a redenção econômica, qual é o tamanho do teu coração? Porque quem pode definir que a tua vida é um sucesso? Porque Deus, ele não está impressionado com o tamanho da minha empresa, com o tamanho da minha fama, com o tamanho do meu poder. Ele não está impressionado com quanto eu tenho na minha conta bancária. Nada disso é importante, na verdade, ou é prioridade para Deus. Aquilo que é prioridade para Deus é qual é o tamanho do teu coração, né? Porque é o que a Bíblia fala. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando um homem, uma mulher, cujo coração seja totalmente dele. E se uma pessoa ela pode ser muito pobre, mesmo tendo muito dinheiro, porque se ela só tem dinheiro, ela não tem nada. A questão é, qual é o tamanho do teu coração? Porque é para isso que Deus vai olhar. E tem um Salmo 119, também tem uma passagem que ele fala assim: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. E a Bíblia fala que o homem ele vê o exterior, mas Deus ele olha para o coração. Então a redenção econômica, essa cultura, aonde ela começa é com uma transformação de coração de homens e mulheres que vão dedicar suas vidas, suas empresas, seus recursos, suas carreiras para abençoar e transformar outras pessoas, fazendo um lucro justo e tornando as pessoas o nosso maior ativo. A gente tem todo esse site aqui com vários materiais que a gente queria te convidar, concursos, podcasts, e também você pode participar da nossa comunidade que a gente vai ter no WhatsApp, estando atualizado com esse conteúdo, e convidar você a aplicar a redenção econômica na tua empresa, na tua vida, na tua família, e você também poder promover essa cultura. Essa cultura ela não é nossa, o que a gente quer é poder divulgar essa mensagem que Jesus, na verdade, proclamou, né? Jesus, ele é o precursor de uma nova economia. E a gente, quando a gente está falando de redenção econômica, é sobre isso que a gente está falando. É sobre transformar as nossas comunidades, é sobre colocar a luz do evangelho em todos os nossos negócios. E como usar o dinheiro não como nosso Deus, mas como apenas um instrumento para abençoar outras pessoas.